constelações também, a gente vai ver mais para frente. O que eu fiz aqui que não está indo? Foi! Quem sou eu na minha versão lisa? É aquela lá. Essa aqui é a verdadeira, tá? Aquela lá é a fake. De vez em quando a gente faz uma coisa assim, né? Quem sou eu? Meu nome é Adriana Moraes. Muita gente me conhece como Morango, então vocês podem escolher o nome que vocês preferem. Morango, porque eu era a cara da boneca Moranguinho. Aí a gente vai ficando mais velho, chama Morango, né? Aí depois vai ficando mais velho ainda, o povo volta a chamar de Moranguinho, então tá tudo certo. Eu sou filha de Ani e Alviro, tenho mais 6 irmãs, só mulher na família, e tive 2 irmãos que nasceram, mas não sobreviveram. Depois vocês vão entender, inclusive, por que eu estou falando, dando esses detalhes para vocês, inclusive dos irmãos. Tá? Eu sou terapeuta integrativa, consteladora, e também sou atriz, missionária, capelã e mais um monte de coisa que não vem ao caso. Eu costumo dizer que eu sou muito abençoada, que eu trabalho com tudo que eu gosto. O meu foco agora é constelação, terapia, só que eu faço muita viagem missionária, esse ano eu vou ficar mais parada, mas eu também faço a peça, inclusive essa semana agora eu vou fazer 3 vezes. Mas o meu foco é na constelação. E pensa, eu estava falando com a, desculpe seu nome, Sara, eu estava falando com a Sara, pensa numa pessoa que era sequelada. Menina, eu tinha tanta sequela. Sequela da vida, sabe? Estou bem melhor, ainda faltam umas coisas, mas a constelação me ajudou. Então, assim, tenho buscado esse conhecimento e sou apaixonada pela visão sistêmica e pela constelação. E é essa paixão que eu quero passar um pouquinho para vocês hoje aqui. O que vocês já ouviram falar de constelação? Pode não ter sido nada, pode ter sido alguma coisa. A ideia hoje aqui é a gente desmistificar a constelação, explicar para vocês o que é, o que não é, e vamos ver se vai dar para fazer uma constelação. Não sei por causa da quantidade de pessoas, mas vamos lá. Você já ouviu falar alguma coisa de constelação? Que bom! Uhum. Uhum. Sim. Sim. Aham. Uhum. Também tem isso, mas na verdade não tem, mas como você falou corretamente, vai depender de cada linha do constelador e a gente vai explicar o porquê. Por curiosidade, qual foi os livros que você comprou? Ordens do Amor. É uma capa laranja? Eu tenho. Esqueci o nome dela também. Que é mais simplificado para entender, né? Porque o Bert, muitos livros dele são mais difíceis para entender. Que ele solta a informação e tá contigo. Ele brinca de pique, tá contigo. Não, 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 não é. E vocês já ouviram falar alguma coisa em constelação? Não, ok. Show. Você falou que você não sabe. E o nosso querido Dr. Rudolph? Uhum. Uhum. Obscuro. Obscuro. Uhum. 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 Uhum.
Eu também já tive todas essas dúvidas. Pode falar. Aham. Entendi. Uhum. Então, ótimo. Adorei as respostas de vocês. E aqui é uma troca, tá? Eu não vim aqui só jogar informação, não. Vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Eu espero conseguir responder, mas não sou dona de todo o conhecimento. Pode, quem tiver online, pode fazer pergunta. Se quiser fazer, tirar dúvida, pode também. Tá. Tá bom. Eu vou, até quem está online, que o microfone eu não sei como é que está saindo, eu sinto muito se eu chiar demais. Eu sou carioca, né? Estava falando para a Sara, eu não chio tanto. Mas é que eu fiz uns implantes, ainda tem, agora saíram uns pontos, mas ainda tem uns 18 pontos aqui na minha boca, então está mais difícil de falar, mas vai dar certo. Se eu estiver chiando demais, vocês me avisem aí que eu tento dar um jeito. Primeiro, vamos lá dizer o que não é constelação. Eu já botei duas imagens ali, assim, meio místicas, justamente para a gente poder entender. A constelação, o nome, a gente já pensa que tem a ver com astrologia, com astronomia, alguma coisa mística, mas não tem a ver com isso. Por que esse nome? Na verdade, o nome original é Familienstellen, vem do alemão, e numa tradução livre, tem duas palavras, na verdade, só que Familienstellen é usada até pelo Hellinger Schüler, que é a escola do Bert, que a esposa dele fundou na Alemanha, eles usam o Familienstellen. Numa tradução livre, reposicionamento familiar. Mas por que traduziram como constelação? Um abençoado, que eu não sei quem foi, eu imagino que ele pensou assim, uma estrela, outra estrela, outra estrela, tem os astros. Se sair do lugar, dá uma confusão, né? Você imagina as estrelas saindo do lugar. Na família é a mesma coisa. Cada um de nós temos um lugar na família. E quando nós saímos desse lugar, nós criamos um emaranhamento que a gente chama na constelação. Um exemplo, da minha filha, eu sou mãe. Só que da minha mãe, do meu pai, eu sou filha. Quando eu saio do lugar de filha e começo a entrar, às vezes, no lugar de mãe da minha mãe ou mãe do meu pai, eu começo, com a maior boa vontade do mundo, em ajudar e tudo, mas eu começo a me emaranhar, ou seja, criar uma confusão na própria família, depois vocês vão entender melhor, por conta disso, eu saio da minha posição, eu entro na posição errada. Então, vamos supor que as pessoas da família são como estrelas, temos uma constelação e todo mundo tem que ficar no seu lugarzinho bonitinho. Então, foi traduzido dessa forma, tanto para o inglês quanto para o português. Eu não sei em outros idiomas, tá? Mas constelação não tem nada a ver com astrologia nem com astronomia. Constelação também não tem nada a ver com espíritos. Muitas pessoas acham que o constelador ele fala com os mortos, mas não, ele fala dos mortos. Porque se você vai fazer uma constelação, e aí vou usar o constelequês aqui, que é o idioma da constelação, a gente coloca no campo, depois vocês também vão entender o que é. E aparece, né, surge o seu avô, nós vamos falar do seu avô. Talvez ele já tenha falecido. Eu não estou falando com ele, eu estou falando dele. Mas é que, às vezes, as pessoas levam para outro lado. E como ele bem falou, depende muito do olhar do constelador. A constelação raiz, lá do Bert Hellinger, não tem nada a ver com espírito, não é adivinhação, não é pozinho de pirlim-pim-pim. Eu vou lá resolver um problema hoje. Vou lá constelar. Eu não sei se eu caso, se eu viajo, vou lá constelar. Não é assim, não é para isso. Inclusive, você não constela todo dia, nem toda semana e nem todo mês.
tá? Não tem um tempo certo, nós vamos falar disso, mas não é indicado você fazer isso, tá? Então, se alguém quiser fazer o pacotinho de constelação, corre fora, porque não é assim que o negócio funciona, tá? A pessoa tem direito de fazer, mas não é muito indicado isso aí não, e vocês vão entender por quê. Então, a constelação, ela fala de que a pessoa, ela olha a pessoa como um holos. Vocês já ouviram falar na palavra holístico? A gente olha, acha que é místico, né? Só que holístico é uma coisa e místico é completamente diferente. Holos vem do grego, holos é todo. A constelação, ela vê a pessoa como corpo, alma e espírito. E a alma aqui não é nada de religioso, é onde estão os sentimentos da pessoa. E o espírito aqui fala mais da inteligência espiritual. O eu é o meu racional, é o que eu acho. Ah, eu aprendi, por exemplo, que, sei lá, nem sei, uma coisa bem racional, é a nossa opinião sobre as coisas, tá? O nosso julgamento, vamos colocar dessa forma. Exatamente, as nossas crenças. Vamos supor, eu nasci numa família cristã. Aí vamos supor que o outro lá nasceu numa família espírita. Eu posso ter aprendido que o espiritismo é errado. Esse é o meu julgamento, tá? É o meu eu. A outra é a minha emoção que está na alma. Como que eu lido com isso? E aqui ainda entra um julgamento, que tem as 3 consciências, que é mais ou menos isso que a gente vai ver no curso. E também tem a inteligência espiritual. É como eu reajo perante a isso. A inteligência espiritual é como se fosse assim, um nível acima, vamos colocar dessa forma. Eu tenho o meu julgamento, que eu posso ter herdado, né, aprendido a minha crença, mas eu tenho como eu me sinto em relação àquilo e como eu reajo. Se eu, tudo bem, eu sou cristã, eu sou evangélica, o outro é do espiritismo, mas ok, é a escolha dele. Então, esse é o 3º patamar. Só que como a gente fala de espírito, que é uma coisa de dentro, muitas vezes as pessoas levam para o lado espiritual. E aí a pessoa que tem uma visão espírita leva para o lado da reencarnação, dessa forma. Aqui não entra julgamento. Uma coisa que a gente não faz na constelação é julgar. Difícil isso, né? Não julgar. A gente olha para uma pessoa e já fala, né? Mas na constelação a gente não julga, ou pelo menos faz um esforço para. Então a gente não julga. Quem leva a constelação para esse lado, ok, é uma questão da pessoa. Mas a constelação raiz, vamos dizer assim, de Bert Hellinger, não lida com isso, com nenhum tipo de religião, não tem nada a ver com religião, tá? E nem com adivinhação, com oráculo, nada de misticismo. Ok até aqui? Ok. Eu gosto dessa frase aqui. Sou porque somos. Eu só sou porque nós somos. Vamos para a família, vamos para aqui. Eu só sou aqui, só estou explicando um workshop, eu só sou uma professora, porque nós somos um grupo interessado em constelação. Isso assim, falando bem no raso. Na família, eu só existo porque existe todo um pessoal que veio antes de mim. E nós formamos uma família. Então, eu não sou sozinha. A constelação é sempre sobre mim. Eu não vou constelar o outro. É sobre mim. Mas eu só sou porque nós todos somos. Por isso que a gente usa... Está no bolso. Espera aí. Por isso é que a gente usa muito a árvore como símbolo. Porque sem as minhas raízes de onde eu vim, eu não cresço. Árvore sem raiz consegue ficar em pé? Não. Então, sem quem veio antes, eu não sou eu. Então, a família, as raízes é quem veio antes. Então, nós somos os galhos. Eu falei que eu tenho 6 irmãs, né? Vivas. Somos todas da mesma árvore. Só que
Cada galho foi para um lado, mas a nossa raiz está ali. Tá? A gente vai para lados diferentes, dá frutos, mas a raiz está sempre ali. A raiz é a mesma. E quanto mais eu entendo que a minha raiz, eu pertenço a ela, eu aceito ela, mais forte eu fico, porque eu tenho de onde tirar essa força. Mais alguma coisa que vocês já ouviram sobre constelação, sobre o que é? Assim, ou melhor, sobre o que não é? Constelação sistema solar, eu acho que é o principal sistema que a gente conhece, né? Pode ter sido também. Abrange tudo. E se alguma coisa sai do lugar, dá uma confusão danada. Qualquer mexidinha, e você vai ver que na família, qualquer mexidinha, dá rolo, hein? Vamos lá, então. O que é? Eu coloquei ali duas fotos. Uma sou eu fazendo uma constelação com bonecos, que eles estão ali. E a outra é uma constelação com pessoas. O que é, então, essa constelação? Ela é uma abordagem, uma técnica terapêutica. Ela não é uma terapia. Por que não é uma terapia? Terapia, vocês estudam psicanálise também? Começou e parou, vocês estudam. Então, vocês vão saber melhor que eu. Terapia, você vai toda semana, de 15 em 15 dias, todo mês, né? Tem aquele acompanhamento. A constelação, não. Para cada problema, a gente faz uma sessão a princípio. Uma sessão só. Às vezes, precisa fazer mais uma, duas, mas uma sessão só. E você descobre a raiz do problema e o caminho de solução. O que a pessoa tem que fazer para aquilo ali começar a se solucionar, tá? Então, ela não é uma terapia, ela é uma técnica. E de onde vem isso? Ela é uma técnica baseada na visão ou na filosofia sistêmica. Se alguém estudou psicologia, sabe que tem uma linha que é da sistêmica. Ela é baseada na visão sistêmica, só que ela tem mais coisa junto. Hoje, gente, só lembrando que a gente vai falar mais superficialmente, tá? É um workshop, assim, só para tirar dúvida, desmistificar. E o que é essa visão sistêmica? Nós já vamos ver daqui a pouquinho. Como que é feita a constelação? Quando Bert Hellinger, que nós já vamos falar dele também, ele colocou a constelação como ela é hoje, que a gente chama ele de pai da constelação, ele fazia com pessoas, igual está ali naquela primeira foto, que ainda se faz até hoje. Só que depois percebeu-se que poderia se fazer com bonecos. Aliás, foi um aluno de Bert Hellinger que ele chegou em casa, a esposa dele não tinha ido lá na constelação, ela era pedagoga, e ele foi explicar para ela como que era a constelação, como que tinha acontecido. Aí ele falou, como é que eu vou mostrar para ela? Ele olhou, tinha uns brinquedos, eu não lembro se era do filho ou do neto dele, e justamente estava na Alemanha, era Playmobil, era exatamente esses bonequinhos aqui. E aí ele pegou o Playmobil e começou a mostrar para ela. Pedagogo é um negocinho incrível de criatividade, né? Professor é um bichinho incrível. Ela falou assim, uai, se a gente não tiver pessoas, por que a gente não faz com bonecos? Porque na constelação, por exemplo, ele vai constelar. Aí ele traz o problema dele, ele escolhe uma pessoa para representar ele e uma pessoa para representar o problema. Então, a partir daí, dependendo do movimento, a gente vai entendendo o que está acontecendo. Ela falou, se a gente não tem gente, a gente pode fazer com bonecos. E aí começou a se desenvolver a constelação com bonecos. Hoje em dia, a gente tem constelação na água, constelação com âncoras, podem ser papéis, podem ser pedras, não importa, tá? Tem gente que fala que sim,
né? Tem, mesmo com os bonecos. Mas aí realmente é a visão da pessoa, porque a gente não trabalha, por exemplo, com reencarnação, porque o Bert nunca trabalhou nessa linha. Mas tem pessoas... Agora, tem que ficar claro uma coisa, tem gente que é cristão, que é espírita, que é budista, mas não leva a visão que a pessoa tem, não leva para a constelação. Tá? Agora, tem gente que e leva, mas isso aí é de cada um. Tá? A gente não julga que isso está certo ou errado. Então, a constelação ela pode ser feita na água. Tem uns outros bonequinhos que eu não tenho, que ele é de EVA, porque ele é vinho. Coloca-se numa vasilha com a água parada e conforme, acho que é aí que a constelação, o pessoal acha que é meio místico, esquisito, porque você põe na água e os bonecos vão se movimentando. Aí você fala assim, ih, o que é isso? Que negócio é esse? Aí nós vamos desmistificar também. Então, a constelação é uma técnica terapêutica baseada na visão sistêmica, tá? Falando assim a grosso modo. Se vocês tiverem pergunta, podem ir fazendo, tá? E o que se pode constelar? Aqui vocês estão vendo até umas cartas aqui, ó. Aqui tem umas cartas que chamam de carta sistêmica, que também pode ser usado ou na constelação ou no acompanhamento sistêmico, tá? O que eu posso constelar? Se você tem um problema, você pode constelá-lo. Agora, como eu falei, não é aquela coisa de, será que eu viajo no fim de semana? Vou lá constelar. Não é isso. Se você tem uma coisa que te incomoda muito, às vezes é há pouco tempo, mas está te incomodando demais, você pode constelar. Eu costumo dividir entre sintoma e conflito. Conflitos. Ganho dinheiro, não consigo guardar, não consigo ganhar dinheiro. Tenho um problema no relacionamento com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai, não importa, com relacionamento com o meu chefe, tenho problemas com relacionamento. Eu, por exemplo, não consigo dirigir, tenho medo de dirigir. São conflitos ou sintomas. Dor de cabeça crônica, dor nas costas. Autismo é possível constelar. Esquizofrenia, alergia, qualquer sintoma que você tenha pode constelar. Já levantaram duas mãozinhas, eu gosto desse momento. Vai. Ladies first, vamos lá, damas primeiro. Não, qualquer nível. Qualquer nível. Até. Porque na constelação, as doenças, é como o TDAH, que também dá para constelar. Esses tipos de comportamento, tudo isso, ele está mostrando alguma coisa que ocorreu no sistema e precisa ser vista. E nós vamos já ver como é que isso funciona, tá? Existe. Aí o pessoal fala assim, vai curar o autismo? Provavelmente não. Não estou dizendo que não o tempo todo, porque pode ser, dependendo do grau, tá? Só que a melhora é muito grande. Na maioria dos casos, às vezes melhora pouco, às vezes melhora muito, porque também depende do grau e do que aquele sintoma, aquela doença está afetando a pessoa. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que já aconteceu, eu constelei. Eu sempre cito isso, que para mim foi assim o mais... ainda mais que foi logo no início, eu constelei uma mulher, uma moça, falo moça, né, porque eu estou com 56, qualquer coisa mais nova é mocinha. Ela veio com uma gastrite absurda, e o médico já não sabia mais o que fazer. E aqui tem um ponto muito importante, constelação não elimina medicina e nem terapia, tá? Ela só soma. Até porque se uma pessoa vier constelar, por exemplo, vier constelar um câncer. Eu vim constelar um câncer. Primeira coisa, você está fazendo tratamento? Como que está com o médico? Não abandona, continua. Porque muitas vezes o tratamento ele está sendo impedido de fazer efeito por conta do nosso inconsciente. Aí quando você constela, ele começa a fazer efeito.
Tá? Então, e a terapia também, o que você falou, eu vou constelar, como é que eu faço com isso depois? Muitos casos eu mesmo indico procurar um terapeuta, porque às vezes o que a pessoa vê realmente é muito pesado. Então, acontece mas a constelação ela só mostra o que você é capaz de lidar. Isso aí você pode ficar tranquila, tá? Então, eu dei uma viajada agora. Da menina do estômago. Ela foi constelar, ela tinha uma gastrite muito grande já há quase 18 anos, 20, eu não me lembro agora. E ela falou, olha, já fui em todos os médicos, eles não sabem mais o que fazer, já fiz todo o tratamento, eu fiz tudo, só que não está dando resultado. E agora eu cheguei num ponto, já tem 1 ano, que eu acordo de madrugada, sufocada e achando que eu vou morrer por conta do refluxo. E olha que eu estou dormindo praticamente sentada. Nós constelamos, e como eu estava dizendo para a Sara, a frase que eu mais escuto é: nunca imaginei que fosse isso. Por quê? Ou a pessoa tem conhecimento do que aparece no campo, só que ela não fez a ligação de uma coisa para outra, ou então ela nunca ouviu falar naquilo. Aí, às vezes, ela vai pesquisar na família, surpresa, aconteceu. Ou então, realmente, ela não vai saber porque ficou muito lá atrás. E na constelação dela, apareceu que quando a mãe dela faleceu, ela tinha acho que 12 anos, o pai dela, com o maior amor do mundo, porque tudo é por amor, só que tem um amor que cega e o amor que vê. Ele fez uma coisa que a gente vê muito, mas é uma coisa que não dá para fazer, não façam isso, porque pode causar muita coisa errada. Ele virou para ela e falou assim, minha filha, daqui para frente, ela tinha 12 anos, você vai ser mãe dos seus irmãos, porque eu preciso da sua ajuda. O que ele fez ali com o maior amor do mundo? Tirou ela do lugar de filha, colocou ela no lugar de mãe. Uma criança de 12 anos fez o que deu conta, né? Ajudou a criar, por amor também, só que aí o que acontece? Na constelação apareceram 2 coisas muito interessantes. Uma, para ela, porque não é igual para todo mundo, para ela, no inconsciente, tá? Ela não aceitou essa situação. No consciente, olha que bom, estou ajudando meu pai, meus irmãos, só que no inconsciente ficou uma revolta. Ela só queria ser criança. Então, para ela, geralmente, estômago, aparelho digestivo, é não digerir a situação, geralmente, tá? Você pode constelar e dar outra coisa totalmente diferente. Ela não digeriu a situação. Primeira coisa que apareceu. A segunda, aí que foi o ponto-chave do negócio. Ela estava, o que ela falou? Que ela estava acordando de madrugada, sem conseguir respirar, e o médico ainda tinha falado para ela, desse jeito, realmente, você vai acabar morrendo de madrugada, não sei mais o que fazer. Como que a mãe dela morreu? Com falta de ar de madrugada. Então, o que ela estava inconscientemente fazendo? Mãe, eu não digeri essa situação, mas eu te amo tanto que eu vou fazer igual a você. Porque no nosso inconsciente, na maioria das vezes, quem trabalha é a criança interior. E criança, já viu quando os pais brigam, que a criança acha que o problema é ele? Estão brigando por minha causa, separaram por minha causa. A mesma coisa, o inconsciente falou, mãe, de repente você morreu por minha causa, eu vou fazer igual a você. Além de eu tirar a sua dor, eu mostro que eu te amo. Só que o que acontece? Ao invés de tirar a dor dela, não tirou e ela ficou com um problema para o resto da vida, até aquele momento. Nós ressignificamos tudo. 2 dias depois, não foi no mesmo dia não, ela me manda uma mensagem. Naquele dia eu já não senti mais nada. Está até hoje sem sentir mais nada. Pode acontecer isso? Pode. Tem muitos casos documentados que o sintoma sumiu. Agora, geralmente, leva-se um tempo. Primeiro, para o inconsciente mexer nisso, a nossa alma, que a gente chama, né? Que é onde estão os sentimentos. E segundo, que às vezes tem que esperar esse tratamento fazer efeito, às vezes a coisa está muito adiantada, e às vezes não vai curar, como a gente imagina. Mas a cura na constelação
é você entrar em paz com aquela situação. A pessoa, às vezes, vai constelar um câncer, está em fase terminal. Ela vai curar? Pode ser difícil. Pode acontecer? Pode. Milagres acontecem, né? Só que a constelação pode contribuir para isso? Pode. Só que quando a pessoa já está numa fase terminal, provavelmente, na maioria dos casos, ela entrar em paz com aquela situação, e aí entra uma coisa muito importante. Quando eu resolvo numa geração, eu não passo para outra. Eu quebro ali aquele padrão. Vou citar um outro caso. Uma pessoa que constelou uma prisão de ventre crônica. E você fala assim, vai constelar uma prisão de ventre? Mas a pessoa já tinha essa prisão de ventre há 20 anos. Só conseguia ir no banheiro tomando laxante. E aí você imagina, você toma um laxante, né? O troço, além de ser complicado, você está no meio da rua. Olha a confusão. E aquilo incomodava. Já tinha feito tratamento também, nada resolvia. Foi constelar. O que apareceu? Quando o pai faleceu, ela estava grávida de, acho que 6 meses. Eu estou falando, é um detalhe interessante. Ela estava grávida de 6 meses e ela não conseguiu ir no velório. Ela só pôde, o marido falou, olha, vai só no enterro, porque você está grávida, para não ficar no velório. E ela foi, só que chegou lá, ela não conseguiu, só ficou na porta, ela não conseguiu olhar, chegar perto do pai. E o pai morreu de quê? Câncer no reto. Então, no inconsciente dela, ela estava, que a gente fala, olhando para o pai e seguindo o caminho de morte. Ela provavelmente estava com essa prisão de ventre, na frente poderia desenvolver um câncer no intestino. Aí você fala assim, nossa, essa família tem ataque cardíaco o tempo todo. Pode ver que é um padrão. Na maioria das vezes é um padrão. E dá para quebrar. Acontece muito. E aí, quando ela entendeu, na constelação, né, a gente ressignificou, ela entendeu que ela estava, por um amor cego, se culpando de não ter olhado para o pai, chegado perto. Acho que fui eu, de novo. Eu sou um espetáculo com isso aqui na mão. Então, o inconsciente dela falava assim, pai, eu te amo tanto que eu quero tirar essa dor de você. E como eu não fui te ver, como o senhor morreu, eu não tenho permissão para viver. Isso é inconsciente. Eu vou seguir o seu caminho por amor, só que é o amor cego. Ressignificamos. Essa pessoa levou uns 3 meses para começar a melhorar. Ela voltou a mudar a alimentação, que ela já tinha desistido, né? Tinha jogado a toalha. 20 anos tentando resolver, não resolveu. Eu falei, volta ao que você fazia. Ela voltou. Depois de uns 3 meses, ela começou a melhorar. E detalhe, lembra que eu falei que quebra nas gerações seguintes? O filho dela, lembra que ela estava grávida? Era do filho mais novo. O filho mais velho não aconteceu nada. O mais novo, ele estava com o mesmo problema de prisão de ventre. Ela não falou nada para ele. Meses depois, ele falou com ela, mãe, não sei o que aconteceu, minha prisão de ventre sumiu. A gente mexendo na gente, a gente consegue mexer nos filhos, nos netos, até nos sobrinhos, no sistema. Ela conhecia essa história, mas ela não tinha feito a associação. E aí nós vamos chegar, quando eu mostrar para vocês, para eu falar como que a constelação funciona, vocês vão entender, só para não dar spoiler agora, não queimar, senão eu esqueço. Mas, inclusive, na constelação, quando a pessoa vem constelar, você, por exemplo, você vai constelar um tema, você não me fala nada, você só me fala o tema. O campo mostra tudo o que precisa. Tá? Você não precisa falar. Depois que o campo mostra, é que eu vou, por exemplo, te perguntando. E aí, você, que é o proprietário da constelação, que eu só sou facilitadora, você vai me dar mais informações, mais insumos, e aquilo começa a fazer sentido para você, mesmo que você não tenha conhecimento daquilo. Um detalhe,
científico agora. O nosso cérebro, ele trabalha a 400 bilhões de bits por segundo. Tem noção do que é isso? Né? Só que o nosso consciente, o que a gente sabe, a informação que a gente tem, o que a gente tem controle, alguém chuta quanto é? O inconsciente é 400 bilhões. E o consciente? Dessa parte, o cérebro todo é 400 bilhões. Alguém tem noção de quanto é o que a gente tem noção? 5%, 5 vezes 4, 20. 200 mil? 200, não sei fazer conta, gente. Quanto que dá aí? Mais alguém quer dar algum chute? É menos que 5%. Ó, 2 mil. Não é nem 2 milhões, 1 milhão. É 2 mil. O que é 2 mil reais perto de 400 bilhões de reais? Por isso é que a gente fala que, na maioria das vezes, quem comanda é o inconsciente, não é o consciente. Você já tentou alguma vez, você falou assim, dessa vez eu vou lá e faço. Está convicta. Chegou na hora, não deu conta. Não conseguiu. Você falou assim, gente, eu estava preparada para fazer, por que eu não consegui? Por isso, porque teu inconsciente falou mais alto e alguma coisa te impediu. Essa alguma coisa, provavelmente, você vê na constelação. E quantas vezes você já falou assim, nunca mais eu faço isso? Foi lá e fez. É a mesma coisa. Aí você ainda fica se chicoteando, falando, mas por que eu fiz isso? Que eu falei que eu não ia fazer? Não vou fazer. Vai lá e repete. Aí o povo fala assim, no nosso julgamento, o povo nós, né? Ah, sem vergonha. Aí, preguiçosa. Por que não foi fazer? Porque tem alguma coisa por trás. Aí você fala assim, então se é meu inconsciente, eu não tenho culpa, eu não vou fazer. Não, não. Você é responsável pelos seus atos. Então, já que eu não estou conseguindo fazer ou não fazer, eu tenho que procurar a causa. Porque a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu consigo aumentar esses 2 mil e aí eu consigo ter poder sobre isso. Conhecimento é poder, né? Então, pode-se constelar sintomas, eu divido em sintomas e conflitos, tá? E aí são os mais variados possíveis. O Bert Hellinger, tem alguma pergunta lá no pessoal lá? Não? Ok. Bert Hellinger, a gente chama de pai da constelação. É aquele senhorzinho, gente, olha que cara boa. Não dá vontade de abraçar e levar para casa? Um fofo. Ele faleceu, aliás, ontem fez 3 anos que ele faleceu. Ele viveu até os 90, se eu não estou enganada, 94 anos. Ele era, entre outras coisas, tá? Teólogo, psicoterapeuta, psicanalista, escritor, missionário, ele era muita coisa. Ele estudou psicodrama, análise transgeracional, dinâmica de grupo, e tem uma lista aí que no curso a gente vê mais aprofundado. Mas por que eu passei isso para vocês? Ele não era aquela pessoa que, acho que é assim. Não, ele estudou 40 anos, primeiro, a constelação. Ele começou, ele era teólogo, e ele foi para a África do Sul como missionário. Chegou lá, ele foi participar de uma dinâmica de grupo com os anglicanos. Você imagina, para um padre, né, um teólogo, ele era católico, já ficou meio estreito ter que participar, tudo por julgamento, né? Isso de todos os lados. Participar de uma dinâmica de grupo com o anglicano. Só que nessa dinâmica de grupo, ele ouviu uma frase que impactou a vida dele. Você abandona uma pessoa por ideais ou abandona ideais por uma pessoa? Hoje em dia, vamos dar um exemplo que está acontecendo forte. Pensa no que está acontecendo hoje, política. Você tem lá o seu partido. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão abandonando pessoas, pais, eu conheço filho, uma pessoa que
bloqueou a família inteira, não fala com os pais há 4 anos, porque os pais têm uma opinião diferente. Então, essa pessoa está abandonando pessoas por um ideal. Infelizmente, hoje acontece muito isso. E às vezes a gente faz isso, a gente abandona uma pessoa por um ideal, quando a gente deveria abandonar um ideal pela pessoa, né? Então, essa frase impactou muito ele. Aí, além dele começar a pensar nisso, ele começou a ver que a tribo Zulu, na África, eles tinham uma forma diferente de se relacionar, de pensar. Para vocês terem uma ideia, quando alguém... Essa frase é do Zulu, sou porque somos. Quando alguém erra numa tribo Zulu, aqui a gente desce o malho, né? Quando alguém erra, eles sentam a pessoa no centro e todo mundo vem fazer um elogio para a pessoa. Nossa, você fez isso de bom, você é isso, você é aquilo. O que quer dizer? Você errou? Ok, a gente não está diminuindo o erro, mas foi um erro. Você é muito mais do que isso. Só que quando a gente tem o julgamento, a gente acaba esquecendo tudo que a pessoa fez. Ainda mais hoje em dia, com essa cultura do cancelamento, a pessoa tem todo um histórico. Fez uma coisa, todo mundo vai lá e cancela. E cadê o resto da vida da pessoa? Será que uma coisa é suficiente para cancelar? Então, esse fofo aí é o pai da constelação. E a constelação ela é baseada nas 3 leis sistêmicas. Lembra que eu falei da sistêmica? Ele percebeu, primeiro, o que são as leis sistêmicas ou leis do amor? O Bert ele percebeu que nós, querendo ou não, nós somos regidos por 3 leis naturais. O que é uma lei natural? Vamos para gravidade. Ninguém tinha percebido ou parado para pensar que tudo que cai vai para o chão. E a gente não sai voando, está todo mundo bonitinho aí. Até que Newton, né, uma vez, ele parou lá, caiu uma maçã na cabeça dele e falou, ué, por que esse troço vai para baixo? E aí, por observação de um fenômeno, foi uma fenomenologia, que é o que é baseado também na constelação, ele percebeu que existia uma lei que regia isso. Que independente de você querer ou não acreditar ou não, aquilo existe. Depois foi provado cientificamente, tá? Só que no início, amarelo de doido, maluco, né? Igual Galileu. Galileu, quando ele falou que a Terra, que as coisas não giravam em torno da Terra, os átomos, e sim em torno do Sol, vocês sabiam que ele foi preso? Depois disseram que, anos depois disseram, não, tudo bem, a gente vai te desculpar, mas mesmo assim ele ficou em prisão domiciliar, ninguém queria aceitar. Por quê? Novidade, né? Então, Bert descobriu que as leis sistêmicas, elas existem. Não é porque, de repente, eu não sou... não, eu não acredito na lei da gravidade, eu vou sair voando por aí? Não vou. Ela está aí, eu sou sujeita a ela. E nós somos sujeitos a essas 3 leis. Pertencimento, ordem e equilíbrio. O que são essas 3 leis? Deixa eu ver só qual é o próximo. Ah, certo, é aqui. A lei do pertencimento é a principal das 3, tá? Todas são importantíssimas, mas a gente começa pelo pertencimento. O que quer dizer isso? Falando em família, todos têm o direito de pertencer. Não importa o que você fez, o que você faz, o que você falou, você tem o direito de pertencer. Vamos aos exemplos. Eu já vou para um exemplo lá absurdo, assim, absurdo bem pesado. O meu pai foi um estuprador. Estuprou minha mãe e eu nasci. E aí? Como é que eu vou fazer um sujeito desse pertencer à minha família? Se a gente entra com o julgamento moral, ele não vai pertencer nunca, né? Porque eu estou julgando. Agora, se eu tiro o julgamento, eu não estou dizendo que eu estou tirando o que ele fez. O que ele fez foi errado, mas isso é julgamento moral. A gente aqui tem que separar uma coisa da outra. Ele tem que ser julgado? Ok. Eu posso concordar com a condenação e não com a exclusão.
Porque geralmente a gente fala assim, num caso desse, e o seu pai? Não tem o pai? Você não é filho de chocadeira, não, amor. Você nasceu. Só que a gente também faz uma coisa. Pai e mãe, para a gente tem aquela visão romântica, né? Que pai e mãe nunca erra, pai e mãe ama, pai e mãe abraça, pai e mãe cuida. Pois é. Quem aí nunca passou por alguma coisa que olhou para o pai e para a mãe e falou assim, é isso mesmo? Cadê aquilo que eu esperava? Né? Só que nesse ponto aqui, eu sei que é muito difícil fazer essa inclusão. Mas a primeira coisa que a gente tem que ver é que a gente tem que separar o pai que me deu a vida, pai, título, me deu a vida, do homem que estuprou uma mulher. Então, a minha mãe e meu pai, é porque a gente fala pai, a gente ouve muito aquela frase assim, pai é quem cuida, quem cria. Pai, para a constelação, é quem deu a vida. Eu, por exemplo, tenho pai e tenho padrasto. Eu até brinco que ele é meu pai-drasto, mas eu não posso eliminar o meu pai, independente do que ele fez, porque sem ele, eu não estaria aqui. E se eu estivesse, eu seria totalmente diferente. A minha filha, essa semana, brincou comigo, porque eu sempre falei com ela, nossa, eu era apaixonada pelo Michael Jackson. Quase enviei uma carta para ele, para eu casar com ele. Aí ela saiu agora o negócio da herança do Michael Jackson, falou assim, mãe, por que você não escolheu o Michael Jackson para ser meu pai? Agora, pelo menos, a gente estava rica. Eu falei, é mesmo, né? Aí eu brinquei com ela, depois eu falei assim, filha, mas só que tem uma coisa, se eu tivesse escolhido o Michael Jackson, você não existia. Era outra. Podia ter o mesmo nome, mas era outra pessoa. E eu não queria outra, eu queria você. Então, se a gente não entende, isso é que é incluir a pessoa. É tirar a pessoa da exclusão e trazer para o coração. Eu posso não conseguir conviver com aquela pessoa, porque incluir não é conviver. Eu posso não concordar com o que ela fez, mas eu concordo que ela seja do jeito que ela quiser. O que leva isso, se vai levar ela para a prisão, se vai levá-la... o destino aqui também não é uma coisa pré-agendada, é o caminho, tá? Para onde isso vai levar, não sei. Mas na família, a gente não pode excluir ninguém. Lembra que eu te falei do meu luto? Eu falei que não queria dar spoiler? Eu, por exemplo, eu levei 30 anos da minha vida usando preto. Quando eu vou dizer 39, porque quando eu era, vou dizer menos, né? Um pouquinho, vamos lá. 30. Porque quando eu entrei na pré-adolescência, com 9 anos, eu comecei a usar preto. E eu, preto. Até que eu fui fazer terapia com psicólogas que tinham uma visão sistêmica, e ela não foi constelação que ela fez, tá? Apesar de que, no final, foi uma constelação, só que ela não dava esse nome. Ela falou assim, eu acho que você está de luto. Primeiro ela pediu para eu procurar fazer foi um genograma que chama, é mais ou menos uma árvore genealógica, só que tem mais informação. E quando eu fui pesquisar, eu descobri que eu tinha um irmão antes de mim que não tinha nasceu, mas nasceu morto, com 9 meses. Minha mãe foi no hospital, estava tudo bem, 3 dias depois ela entra em trabalho de parto, ele nasceu morto. Só que o que acontece, por exemplo, na família, quando tem um fato desse? É triste, dói, né? Então, o que as pessoas costumam fazer? Não falam naquela criança que nasceu. Exatamente. O aborto para a constelação é uma vida que não nasceu, mas é uma vida. Para a constelação, juntou óvulo e espermatozoide, que seja 1 segundo, é uma vida. É uma vida. Inclusive, a constelação, ela mostra se houve aborto, ainda mostra o sexo, na maioria das vezes. Às vezes, você nem sabe que teve um aborto e a constelação mostra. Já aconteceu comigo, em uma constelação que eu fiz. Eu descobri que eu tive um aborto e não sabia da existência. Então, nesse caso do meu irmão, foi uma exclusão.
Não foi uma exclusão assim, porque não, por amor, né? Para a mãe não ficar triste, para o pai não ficar chateado, foi uma morte de uma criança. A gente age como se aquilo não tivesse acontecido. Um aborto espontâneo, por exemplo, no início de gestação, acontece um aborto espontâneo, 1 mês, 2 meses. O que na maioria das vezes é feito? Acontece, só que a gente exclui inconscientemente, por amor também, para não ficar falando daquilo. Não faz o luto, às vezes não dá um nome. Então, isso acaba, na maioria das vezes, sendo realmente uma exclusão. O que acontece? No meu caso, eu entendi. Aí ela falou assim, você está de luto. Vamos fazer um exercíciozinho? Aí não era constelação, tá? Ela pediu para eu usar preto umas vezes, coloridos outros, teve todo um negócio. Gente, no último dia, quando eu botei preto, vocês não estão entendendo. Eu estava dirigindo, eu socava o volante, me deu uma crise de choro. E aí eu liguei para uma psicóloga e falei, olha, eu não vou aí hoje, porque eu não posso, não estou dando conta, tem alguma coisa errada. Ela, como sabia o que estava acontecendo, só falou assim, chora, você está viva, você não morreu. Gente, bastou. Eu socava o volante, não me pergunte como eu cheguei em casa, porque eu não sei. Eu chorava, uma dor, eu gritava, por quê? Eu estava vivendo a morte. O meu inconsciente, a minha alma, que é onde tenho os sentimentos, estava olhando para o meu irmão. Era como se eu falasse assim, meu irmão, você não nasceu, mas eu vou viver por você. E o que eu fazia? Eu me boicotava. Sempre que eu estava dando certo em alguma coisa, algo acontecia que eu desistia, eu tinha que sair para fazer outra coisa. Isso, inconscientemente, era um boicote, porque toda vez que a Adriana estava dando certo, o amor cego falava assim, é isso mesmo? Você vai virar a Adriana? E o André? Se você vira André, sua mãe e seu pai sofrem. Então, você tem que seguir por outro caminho. Eu ia lá e me boicotava. Aí nós ressignificamos tudo, e com o tempo eu consegui parar de usar preto. Não estou dizendo que todo mundo que usa preto o tempo todo é isso, tá? Mas, essa semana agora, por incrível que pareça, eu passei uns 4 dias de preto, mas aí eu sabia o que era. Eu tenho uma irmã que é muito ligada a mim. E ela, aquela que esteve aqui, ela mudou para a Austrália. Então, o que acontece? Foi um luto para mim. Eu estou super feliz que ela foi. Mas a gente acha que luto é só morte, e não é. Luto é final de ciclos. Eu não vou ter ela perto. Então, eu precisei passar pelo luto. Aí eu chorei, eu fiquei muito feliz, mas eu chorei, eu sofri, falei, nossa, não vou ver minha irmã durante um tempão, porque pelo menos, não sei quando eu vou lá e nem quando ela vem, ela mudou para lá. Só que às vezes a gente não passa por esse luto por achar que não precisa. Só que esse rompimento mal trabalhado, lá na frente pode gerar um problema. A pessoa pode olhar para a morte, outra pessoa lá na frente, porque a minha mãe está olhando para a irmã, eu vou olhar para trás também. Aí a pessoa, o filho, o neto, começa a se boicotar por uma coisa mal trabalhada. É doido isso? É doido, mas acontece, tá? Acontece mesmo. Então, o pertencimento, outra coisa que às vezes, uma maneira de pertencimento, de exclusão. Um casal, eu vou usar o exemplo da mulher, que normalmente é o que mais acontece, tá? O filho, ele vê o pai pelos olhos da mãe. Aí, o pai, eu gosto das caras que eu vejo aqui. Aí a mãe, por algum motivo, não estou dizendo que sem razão, tá? Só que ela brigou lá com o pai aprontou, ou ela separou, o pai não deu pensão, qualquer coisa. Ela começa a rejeitar esse homem, esse marido. Só que a criança vai olhar para o pai através dos olhos da mãe. Então, o que essa criança faz? Ela não tem acesso ao pai, como ela deveria ter. Porque ela está olhando para o pai. A mãe está olhando para o homem, que é o marido.
Então, essa criança, ela tem esse acesso interrompido. O que que aconteceu? Uma exclusão. Vocês já viram a história de que ele não paga a pensão, mas a justiça falou que ele tem que ver o filho? É uma indignação geral, né? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por que que ele está pagando pensão? Não sei. Pode ser que ele não queira, pode ser que seja pirraça, pode ser que ele não possa. Mas isso não destitui a pessoa de ser pai. Ele é pai. Uma outra coisa, incluir é conviver. Às vezes não dá mesmo para conviver. Foi o caso do estupro que eu falei, ou qualquer outra coisa. Só que eu, enquanto mãe, o que eu tenho que falar para essa criança? Olha, você tem um pai, ele te deu a vida, leva no seu coração. Se vai conviver, não tem como, é perigoso, como é que você vai fazer? Mas o incluir é que é o importante, é fazer essa separação. É fácil? Não, mas é necessário. Alguma pergunta sobre pertencimento, por enquanto? Não? A ordem, essa também é muito importante, muito interessante. Quem veio primeiro é grande, quem veio depois é pequeno. Tudo nesta vida tem ordem. Céu tem ordem, inferno tem ordem, por que que a gente não ia ter ordem na Terra? Né? Só que às vezes a gente esquece disso. O que quer dizer essa ordem na constelação? Vamos começar dos bisavós. Meus bisavós são maiores do que meus pais são maiores do que os avós são maiores que os pais, que são maiores que eu, que sou maior do que meus filhos. Não quer dizer menos importante, tá? A gente está falando de ordem. Um exemplo disso, a pessoa veio antes. Ele é meu avô. Oi, vô, tudo bem? Vovô Toninho. Ele é meu avô. Aí, ele vai lá e faz alguma coisa errada. E eu vou lá dar meu palpite. Ah, porque eu só não devia ter feito isso. Olha como é que a vovó está. Aqui não sei o que, aqui não sei o que lá. Gente, ele é grande. A vida é dele. Eu não tenho que me meter na vida de quem veio antes. A gente consegue fazer isso com os pais? Ai, que coisa difícil, né? Só que quando... Olha só, eu gosto de fazer assim, ó. Aqui sou eu, aqui são os meus pais, tá? Vamos botar o pai aqui. Já falei da mãe, vou falar do pai. Quando eu resolvo decidir, definir, dar palpite, julgar, aqui eu estou olhando para o futuro. E quem veio antes está aqui, acima de mim, me dando força, força do fluxo da vida. Só que quando eu resolvo julgar aqui, ao invés de olhar para frente, eu estou olhando para onde? Para trás. Aí, eu ainda faço isso, ó. Subir. Olha o emaranhamento. Além de eu olhar para trás, eu impeço a pessoa de crescer, eu olho para ela como pequena. Quando eu resolvo julgar, dar palpite, é porque eu acho que eu faço melhor. Aí eu estou olhando para o meu avô e falo assim, aqui, olha como é que eu sou grande, olha como é que você é pequenininho. Você não consegue nem dar conta da sua vida. Honrar pai e mãe, não é assim que fala? Honrar não é obedecer, porque às vezes você não dá para você obedecer. Você está casado, você vai mudar para outro país, a mãe e o pai falam assim, nossa, vai deixar a gente aqui sozinho? Se você for obedecer, você não vai. Mas honrar é olhar e falar assim, você é grande, você dá conta, eu vou, você segue no meu coração. Precisou? Estamos aí. Isso é honrar, agradecer pela vida e olhar para frente. Ainda tem mais um detalhe. Quando eu estou aqui, eu entrei, ou eu venho para cá, ou eu venho para cá. Eu entrei aqui no lugar de mãe do meu pai. Aí a gente fala na constelação que eu estou casada com meu avô. Porque eu estou do lado de quem? Do meu avô. E eu virei mãe da minha mãe. E cadê minha mãe? Aí eu falo, aí começa a dar problema. Por quê? Porque eu não estou honrando minha mãe. Eu tirei ela do lugar. Agora a gente começa a pensar o que a gente já fez, né? Eu passei por uma situação, eu gosto de contar ela,
Foi no início da pandemia. Meu padrasto morava em Campinas, minha mãe morava lá em Joinville. Aí a minha mãe liga e fala assim, olha, filha, você sabe que eu fui para o médico, passei mal, todo mundo achou que era Covid, aquela comoção geral, graças a Deus não era. Aí ela falou assim, só que o médico falou que eu não posso fazer mais nada, não posso fazer esforço, não posso fazer nada. Então, eu estou te ligando porque é para você vir para cá, cuidar de mim mais do Gilberto. Você vem com o Gilberto, que era o marido, meu padrasto, vem para cá para cuidar de mim. Gente, qual foi a minha primeira vontade? Eu não tinha nada que me impedisse de morar lá, porque eu faço meu trabalho online, então nada impedia. A Adriana, antiga, criança, pensou assim, nossa, já estava até com a mala pronta que eu ia viajar, entrou a pandemia, não viajei. Falei, nossa, vou pegar minha mala agora, vou sair correndo, minha mãe. Aí a adulta falou assim, quieta, pensa, ordena. Eu falei, mãe, quando eu falei assim, eu vou pensar. Aí ela falou assim, ó, não precisa me responder agora não, amanhã você me liga e me diz que hora você vem. Eu já tinha resolvido. Agora, você imagina, você está com uma mãe com quase 70, quase 80 anos, tudo bem que ela morava do lado da minha irmã, só que a mãe te liga para dizer que ela não pode fazer mais nada, que ela está doente, que você tem que ir. Não tem nada que te impeça de ir. Primeiro pensamento é, vou, né? Só que aí, o que é o adulto? Realmente tem necessidade? Não tem mais ninguém? Qual é a necessidade disso? Aí, no outro dia, eu liguei para ela e falei, mãe, a senhora sabe que eu te amo, né? Eu também sei que a senhora me ama. Então, eu espero que a senhora entenda. Eu não vou. O seu marido é o Gilberto, não sou eu. Porque tanto ele quanto ela estavam bem das faculdades mentais. Tinham condições de se cuidarem. Uma coisa, ela está entrevada numa cama, aí é o departamento. Mas será que eu preciso ir ou eu pago alguém para cuidar e de vez em quando eu vou lá? Entendeu? Tudo tem, isso aí está na ordem da ajuda também. E aí eu falei, o seu marido é o Gilberto. Se a senhora não tivesse ninguém e não tivesse condições, é claro que a história era outra. Mas se precisar, eu até ajudo, pago alguém para ir aí fazer, porque o negócio dela era limpeza na casa e tal, que ela não podia fazer. Aí quando eu falei assim, meu coração, né? Ai, meu Deus, estou falando não para minha mãe, mas é a culpa boa, é o preço de ser adulto. Não pensa que a consciência fica leve, não. Sim, mas aí o que eu faço? Eu vivo a vida da maneira correta ou eu vou ficar pensando? Porque para julgar vai ter sempre alguém, se você for e se você não for. Não vai ter jeito. E muitas vezes, para o adulto tomar a decisão correta, vem a culpa. Mas é a decisão correta. Aí eu falei, olha, mãe, e detalhe, tá? Eles não eram casados. E para a constelação, tem que ser casado no papel. Já explico. Aí eu falei, não vou. Ela falou assim, tá, minha filha. Tudo bem, eu achei que você não viesse, mas é porque eu queria que você viesse, só porque eu sei que se você vier, o Gilberto vem. Eu falei assim, gente, eu estava totalmente no meu lugar errado, né? Eu estava aqui tomando conta do meu padrasto, quem tinha que tomar conta dele era minha mãe, aí caiu a ficha, que eu também estava fazendo um troço errado, eu tinha que voltar para o meu lugar. Olha onde é que eu saí. Saí do meu lugar, fui entrar no lugar da minha mãe para tomar conta do meu padrasto, que estava sozinho aqui. Mas eu só entro no lugar porque o outro não está também, né? Porque eu consigo sentar nessa cadeira aqui agora? Não, a não ser que ele saia. Porque se eu for sentar, nem na cadeira eu sento. Então, só se entra no lugar se o outro sai. Aí ela falou, faz um favor, liga para ele. Eu falei, não, o marido é seu, a senhora faz favor, a senhora liga. Dor no coração. Dor. Respirei fundo, falei, mãe, liga a senhora, mãe. A senhora que é mulher dele. Eu sou pequenininha, eu me meter nessa história não vai dar certo. O seu marido é ele, vocês se entendem. Claro que eu falei com jeitinho, né? Tá bom. Bom, resumindo a história.
Ele pegou um dinheiro que ele tinha recebido de uma herança, mandou comprar um lugar lá para eles, ele foi para lá, demorou um pouco, levou um ano para conseguir ir, constelou, inclusive, para poder ir, constelou Joinville, olha isso. Ele queria, mas não conseguia ir. Ele foi lá visitar a Terra Prometida, não deu conta de ficar, ficou doente, voltou, isso tudo explica sistemicamente. Mas constelou, 6 meses depois da constelação, ele conseguiu ir. E ele pediu minha mãe em casamento. Olha que coisa linda. E se eu fico no lugar? Ou seja, eu estava fazendo isso. Então, eu estava tirando meu padrasto daqui, ó. Quando eu voltei para o meu lugar, se alguém entrou, aí já não sei. Mas, quando um sai, ou a pessoa volta para o lugar dela, ou alguém vai entrar. Então, assim, a ordem, pais são grandes, filhos são pequenos. A gente não dá conta de carregar o peso dos pais. Alguém aqui tem filho? Beleza. Vocês gostariam que o filho de vocês resolvesse, pegasse o problema de vocês para resolver? Vocês acham que ele daria conta? Então, por que a gente quer pegar os dos pais? Ai, Salvadora, como eu sou grande, mamãe, papai. Olha o meu tamanho, gente. Mas é assim que a gente se sente no inconsciente. Entendeu como é que o negócio... Pois é. A gente acha. Exatamente. Eu que sei. O que eles aprenderam? Agora você imagina, porque a alma não envelhece, né? Você, a sua dor hoje, quando você dá um corte, é diferente de quando você tinha 10 anos? Não, dói do mesmo jeito. Quando você gosta de alguém, você gosta diferente? Não, você ama, gosta do mesmo jeito. Você fica triste, você fica alegre, você não mudou porque você ficou mais velha, né? A alma não envelhece. Então, o que acontece? Você imagina o seu filho, filha... Ok, você imagina eles daqui a... Quantos anos eles têm? 1 ano. Tá, vamos botar 20 anos aí. E, ó, passa assim, né? Você lembra quando você tinha 20 anos a menos. Passa assim. Daqui a 20 anos, você vai sentir do mesmo jeito. Aí você imagina ele chegando e falando assim, não, só não tem condição de ir, não. Que história é essa que quer sair de casa hoje? Vai ficar em casa. É isso que a gente faz com os pais quando a gente sai do nosso lugar. Adoro quando cai ficha. Entendeu? A gente esquece que junto com o pai e a mãe da gente, tem um homem e uma mulher que tem sentimento. Eles já eram antes da gente nascer. Pois é. Vamos lá, para o equilíbrio. Que hora você quer fazer o intervalo? 8h25. Tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos fazer esse pedacinho aqui, aí a gente faz o intervalinho e volta, tá? Que a gente faz. Equilíbrio. Essa aqui também é boa, acho que vai cair ficha por aí. Essa aqui é que cai bastante ficha. Porque enquanto a gente está com pai e mãe, a gente fica assim, mas meu pai, ele tem Alzheimer, meu pai, sabe como é que é, né? Ele coitadinho, né? Ele coitadinho, elimina essa palavra. Coitadinho, ele é pequenininho, olha como é que eu estou vendo meu pai, vem, fofinho. Bebê. Outra coisa, hein? Filho cresceu, para de chamar de meu bebê. Não é bebê, cresceu. Tá? Só um spoiler assim do curso, mas enfim. Gente, tem pano para manga que vocês não têm noção. Equilíbrio serve para todos os outros relacionamentos que não são pais e filhos, tá? Bisavós, avós, pais e filhos. Porque na ordem tem uma hierarquia. No equilíbrio, somos todos iguais. Tá? Vou dar um exemplo bem simples, entre tantos exemplos, casal. Tá? Não sei se vocês conhecem alguém que vocês já viram alguma coisa dessa acontecer, porque eu sei que com ninguém aqui acontece isso, nem aconteceu. Bom, no equilíbrio, nós somos iguais. Então, eu dou, a pessoa que está do meu lado dá.
Aí eu dou mais um pouquinho. Ele dá mais um pouquinho. E assim a gente vai crescendo, porque nós somos iguais. Só que, às vezes eu dou, a pessoa não dá. Aí eu dou, a pessoa não dá. Aí eu dou, eu dou. Olha o espaço. Aí o que acontece aqui? Eu sinto que eu estou dando demais e não estou recebendo nada. Então o troço está errado. E quem está recebendo sente o peso de receber e não retribuir. Não retribuir, ou porque não consegue, ou porque não quer, aí não importa, tá? Então, vocês já repararam que, tirando aniversário, Natal, se eu chego com um presente para você, você vai falar assim, nossa, que bom que você me deu um presente, obrigada. Aí você amou o presente, ou odiou, né, mas recebeu. Aí você fala assim, o seu inconsciente fica assim, aí a pouco você está pensando o quê? Ai, gente, a Adriana me deu um presente, tem que comprar uma coisinha para ela? O que é isso? Lei do equilíbrio, tá? Por quê? Porque tem que haver um equilíbrio. E, se possível, além de dar, dá um pouquinho a mais. E isso não quer dizer financeiramente, não, tá? Porque, por exemplo, tem casal que o homem trabalha, a mulher não, a mulher trabalha e o homem não. Mas qual foi o acordo? O que está acontecendo naquele momento? Ah, eu trabalho, você fica em casa. É um acordo? É. Eu trabalho, você faz não sei o quê? Ok. Não é, eu vou lavar a louça hoje, você vai lavar amanhã. Não é isso, tá? É alguma coisa, eu trabalho. Então, ele faz um jantar que eu gosto. Entendeu? É alguma coisa que, para o casal, faça sentido o equilíbrio. Só que, geralmente, não é o caso de ninguém aqui, acontece o seguinte, geralmente é a mulher. Mãe, a gente costuma dizer que é braço, né? Mãe é para dentro, é emoção, é cuidado. E pai é para o mundo, né? Para fora. Você já viu mãe e pai brincando com o filho? Mãe fica assim, vem cá, senta aqui, filhinho, senta aqui. Não, tira a rodinha da bicicleta, não está na hora. Espera mais um pouco, não sobe aí, desce. O que pai faz? Pega a criança, faz, joga para cima, a mãe infarta, né? Porque o pai é isso, ele impulsiona para a vida. O pai, tira essa rodinha, moleque. Toma vergonha na cara. Saca essa rodinha. Quanto tempo? Tem 2 dias que pegou a bicicleta. Entendeu? Isso é o pai, é para fora. E mãe é aconchegante. Mãe vai ensinar sentimento e tal. Quando a gente fala que mãe é do lar, casa, não é o lar limpar a casa. É tudo que é para dentro. Tudo que é cuidado. Aí, a mulher, vai para o casamento, com algumas coisas, sequelinhas lá de trás, aí o que ela começa a fazer? Por amor. Você já tomou banho hoje? Vai tomar banho. Você marcou sua consulta? Não, sabia. Se não sou eu para marcar, deixa que eu marco. Lá, não tirou a toalha da cama. Olha isso, gente. Ainda tem aquela, não deu descarga no vaso, né? Tem essas coisas ainda. Eu começo a cobrar. Quem é que cobra? É mulher ou mãe? Eu saí daqui e entrei aqui, ó. Já desequilibrei e quebrei a lei da ordem também, né? Aí, eu só entro aqui também porque o outro deixou, né? Só que aí eu falo assim, meu Deus do céu, esse homem dá uma canseira. Eu faço tudo para ele, ele não me nota. Fala. Também tem isso, mas o caso é o mesmo. Quando um faz demais, o outro está fazendo de menos. E aí, quem está fazendo demais, aqui no caso eu estou dando o exemplo da mulher, vai falar o seguinte, mas o homem também pode falar. Ai, faço tudo por essa mulher, ela não me olha, não reconhece o que eu faço. Vocês nunca viram uma mulher falar isso não, né? Ai, estou cansada, mas é todo dia. Se não sou eu, olha como é que eu sou grande. Já saí do lugar, estou grande e ele está petititinho. Aí o homem, por sua vez, o que ele vai falar lá? Gente, não aguento aquela mulher, me persegue o dia inteiro, parece minha mãe, não aguento aquilo. Pode aguardar que 1 hora esse casamento vai dar ruim. Aliás, já está dando, só um aviso. Por quê? Porque os dois, por várias razões que a gente vê no curso, saíram do lugar. Tá? Esse é um exemplo clássico. A mesma coisa funciona com amigos, também no ambiente de trabalho. Tá? Tem uma diferença entre precedência e prioridade.
Eu chego aqui no trabalho, venho trabalhar aqui. Ele tem precedência, porque ele chegou primeiro. Você chegou depois dele. Ele tem prioridade, ele tem precedência. Só que você está lá na sua mesa, né? Chegou um aluno e chegou ele. Normalmente, o aluno vai ter uma prioridade, a não ser que seja uma emergência. Vou olhar para o aluno. Então, precedência é diferente de prioridade, tá? Um outro exemplo, facinho, facinho, rapidinho. Você está chegando lá, tem lá seu marido ou sua esposa e um filho seu. Vamos botar um filho aí de 5 anos de idade. Você vem com um copo d'água na mão. Os dois pedem a água. Para quem você dá? Uma criança de 4 anos. Para o filho. Para quem? Para o filho? Deu ruim. Deu ruim. Tem que dar para o marido ou a esposa. Gente, não estamos falando de coisas pontuais, tá? Estamos falando do dia a dia. Por quê? Ele tem... Quem veio primeiro? O marido. E quando você faz isso, você mostra para o filho, sem falar nada, que ele tem que respeitar o pai ou a mãe. Que ele tem a ordem dele, ele é menor. Isso não é tratar mal nem nada. O dia eu fiz um workshop, a menina falou assim, meu Deus, agora a minha ficha caiu, eu entendi. Eu falei, entendeu o quê? Por isso que eu não respeito meu pai até hoje. Minha mãe nunca colocou ele em primeiro lugar. Lembra que eu falei que os filhos olham o pai através dos olhos da mãe? Se você entrega para o seu filho primeiro, ele está entendendo, o reizinho, que isso é uma constante, né? Que ele é maior do que o pai. Aí, quando o pai vai falar alguma coisa, o que o inconsciente dele vai falar? Cara, tu não ganha nem um copo d'água, tu vai ganhar meu respeito? Falei que cai um monte de ficha, tá? Entenderam? Então, essas 3 leis, elas baseiam a constelação. Como que elas vão funcionar? Quando a gente está numa constelação com pessoas ou com bonecos, normalmente, o que a gente vê... Eu fiz uma constelação agora, tem um mês, mais ou menos. O menino mora até no outro país. Ele está lá, a família está aqui. O que a constelação colocou? Foi com bonecos. Ele escolheu um bonequinho pequeno para ser ele e um grande para ser o sintoma. E foi o sintoma dele é que ele tinha uma dor no estômago. E aí, já fez exame, ninguém descobre. Ele escolheu um boneco grande para ser o sintoma. O boneco grande ficou paradinho atrás dele, assim. Aí ele foi lá, a gente chama de ir, né? E buscou uma mulher e trouxe. É como se estivesse aqui, coloca um, coloca outro. O que está fazendo ele vai lá e busca alguém. E ele ficou assim, ele pequenininho, a mulher aqui e o homem aqui. O que eu percebi naquele campo? Que é a percepção do constelador, né? Ele, quando era pequeno, ele se colocou na frente do pai, olhando para a mãe. Naquele caso dele, tá? Podia ser o mesmo posicionamento, ser outra coisa. Aí eu falei para ele, seus pais brigaram quando você era pequeno e você ficava do lado da sua mãe? Ele falou assim, como é que você sabe? Eu falei, não sei o que sei, não, é o campo que sabe. Então, o que ele fez? Ele olhava para a mãe, de costas para o pai, porque a mãe tinha uma briga com o pai, e ele defendia a mãe. Então, ele estava totalmente fora do lugar dele. Ele estava protegendo a mãe. E aí teve todo mais um contexto, tivemos que ressignificar e tudo. Para ele, se apresentou o sintoma no estômago. Lembra que eu falei? Sintoma, conflito, é alguma coisa que veio para te mostrar que você precisa olhar para aquilo. Então, se tem alguma coisa te incomodando, é por ali. Como que eu sei o que eu vou constelar? Eu tenho 30 coisas para constelar. O que mais te incomoda nesse momento? O que se fosse passinho de mágica, que não é, mas você constelasse, sumiu. Você, acabou. O que é? Geralmente é por aí que você começa.
E outra coisa, quando você faz uma constelação, pode ser que você mexendo em uma coisa resolva outras. Por isso é que eu peço 3 meses a 6 para a pessoa constelar novamente. Porque você vê alguma coisa, só que você não tinha noção disso. Ele até sabia da briga dos pais. Mas ele falou, não, mas eu nunca me meti na briga da minha mãe. Imagina. 2000, né? Aí aumentou um pouquinho. Então, esse tempo a gente ressignifica, mas tem um tempo que você tem que entrar em contato com isso, tem que perceber. Às vezes você vai ter que chorar bastante para poder colocar aquilo para fora e começar a mudar o seu olhar. Só que, às vezes, naquela raiz tinha outra coisa. Eu já constelei uma mulher que ela veio constelar finanças, porque ela ganhava dinheiro, mas não conseguia ficar com dinheiro de jeito nenhum. E eu falei para ela, olha, eu já quero marcar outra constelação. Eu falei, espera, porque pode ser que mude alguma coisa e talvez você não precise constelar. Não deu outro, 1 mês e meio depois ela ligou. Vou te falar, hein? Meu relacionamento, a gente ainda está aqui patinando, mas eu estou mudando de comportamento. Agora, minha finança, rapaz... Não, foi o contrário, porque teve uma também que foi o contrário. Minha finança, eu estou aqui no reme-reme ainda, mas já estou mudando. Só que meu relacionamento, menina, mudou. É porque a raiz tinha também raiz do relacionamento. Então, por isso que a gente não faz uma constelação atrás da outra. Alguma pergunta daqui? Então, vamos lá tomar um café? Daqui a 7 minutos, a gente volta, e aí nós vamos entrar num lugar bem interessante, hein? Que é o campo morfogenético, que é a dúvida da maioria das pessoas. Como